Ok. Então, boa noite a todos, boa tarde a quem nos está a ver noutro, noutro ponto do mundo. Nós vamos continuar o nosso estudo e desta vez vamos voltar ao livro do Amable e vamos repetir o estudo do sétimo raio. Não é o repetir o estudo, é uma continuação daquilo que nós falámos na última reunião sobre o sétimo raio. O sétimo raio está a entrar agora em manifestação com muita intensidade. O sexto raio está-se a retirar e a deixar o testemunho ao sétimo raio, e é muito importante que nós consolidemos esta informação. Isto era só o que eu queria dizer. Vou passar a palavra à nossa Lúcia. É com muita obrigada, Anabela. É com muita alegria que estou aqui e agradeço profundamente esta oportunidade, porque não imaginam o quanto eu tenho aprendido, e quando eu digo eu tenho aprendido é a alma grupal, porque somos um. E quando acontece alguma coisa a um, acontece a todos, mesmo que não tenhamos essa consciência. Então eu estou profundamente grata por estas terças-feiras preciosas. Ah, Vamos então acalmar os nossos corpos da personalidade. Estamos no final de um dia em Portugal, no Brasil, à meia da tarde. Com certeza que vivemos várias experiências, todos os dias são novos, todos os dias são uma bênção, mesmo que por vezes venham disfarçadas de desafios, mas como nos ensina o mestre tibetano, que a dor traga a devida recompensa, luz e amor. Fazemos algumas respirações, ligamos a alma grupal ao coração da Grande Mãe, a Mãe Terra, a Mãe do Mundo, o outro que nos abriga e que cuida de nós, de todos nós, independentemente do plano em que estejamos, se é no plano físico, se é no plano emocional, se é no plano mental. Temos 7 planos e vamos caminhando nesta escada até ao infinito. Temos consciência, muitos seres irmãos estão aqui conosco e que estão a beber da nossa luz, dos conhecimentos que aqui são passados. Agradecemos profundamente ao mestre tibetano, à Alice Bailey e a todos os grandes mestres e aos nossos irmãos maiores e aos nossos queridos que estão onde têm que estar para a sua evolução, para a nossa evolução. Vamos pronunciar como alma a grande invocação e a energia que daí advém, vamos enviá-la para todo o planeta. A grande invocação, desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz deixa sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, possa Cristo regressar à terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem.
desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e luz se realize e que cele a porta onde reside o mal, que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Pronunciamos 3 vezes a palavra sagrada, o som de Deus, o som da mônada. Então vamos reforçar a 7ª qualidade de Deus, 7º raio, para depois entrarmos noutra parte do livro do nosso companheiro amável. Então voltamos ao nosso estudo e voltamos à constituição do homem. Os 7 raios são 7 qualidades de Deus que são os produtores de vida, que dão as características à vida que nós conhecemos e para além daquele que é o nosso conhecimento direto. Nós já sabemos que temos 7 planos divididos em 7 subplanos. Aqui temos o primeiro plano, que é o plano divino, o plano onde a mente de Deus cria. O plano monádico, que é quando a mente, o Deus sopra e começa a produzir a sua criação, que é o plano das mônadas, a mônada e os seus 7 subplanos. O plano espiritual, o plano intuitivo, ou o plano intuitivo ou alma, se não estou enganada, Lúcia, ajuda-me. E o plano mental, que já começa a fazer parte da personalidade, que é o plano da nossa existência. Igual búdico, sim, Anabela. E sim, o plano búdico ou intuitivo é o plano da alma, não é? Uhum. O plano mental, que é onde nós já estamos a ter o nosso ser, a mente já tem influência sobre nós. O plano emocional e o plano físico. Aqui no plano físico, todos eles são subdivididos em 7 planos. O plano físico, temos o plano físico e etérico, portanto, o corpo físico e etérico. Depois temos o plano emocional e o plano mental, que se divide em 2 subplanos, ou em 2 áreas muito importantes, que é a mente inferior e a mente superior ou abstrata. Portanto, temos que ter sempre em mente este esquema, porque ele vai acompanhar-nos no nosso estudo para o resto da nossa vida. Depois temos também os 3 pilares da vida espiritual: meditação, estudo e serviço,
que é a trilogia a chave que possibilita que a personalidade se cumpra, tornando-se o veículo da alma. Portanto, o nosso estudo está dirigido, tem como objetivo que nós consigamos reconhecer a alma e deixar que ela se manifeste nos 3 ou 4 corpos da personalidade, que são o corpo etérico-físico, o corpo emocional e o corpo mental. Quando eles estão alinhados e a alma se cumpre, nós temos, ou a alma se manifesta, a personalidade cumpriu-se, que é o que isto quer aqui dizer. E vamos trabalhar sobre os raios. Outra vez, o 7º raio, como foi falado há pouco, o 6º raio está a deixar de ter a influência máxima e está a passar o seu testemunho ao 7º raio. E então, o que são os raios? Eles foram descritos como os canais através dos quais flui o ser divino e as 7 modificações principais ou características predominantes de vida, que foi o que nós dissemos ainda há pouco. A palavra raio pode ser definida como um nome para uma dada força ou tipo de energia, com ênfase na qualidade que essa força exibe, mais do que na forma que ela cria. E é este o mistério que nós estamos aqui a tentar desvendar. É tentar perceber a qualidade que essa força exibe mais do que a forma que nós conhecemos. Portanto, este é o véu que nós queremos desvendar com todos estes estudos. Estas palavras estão num livro de Alice Ann Bailey, que é um tratado sobre os 7 raios, no volume 1, ensinamentos que foram ditados pelo mestre tibetano. E o 7º raio pertence ao grupo dos raios de atributo, que são que são 4 raios, conhecidos como raios menores, em oposição às 3 correntes maiores de energia que temos estado a analisar. De um modo particular, eles também são raios menores ou subsidiários do 3º raio de atividade e inteligência, dado que são correntes e qualificações de energia que contribuem bastante para produzir a veste do Senhor, irradiando a veste de muitas cores. Anabela, antes de passares para o 7º raio, acho que já é a seguir, eu gostava, sim, de ler. Cada raio tem uma frase que é a palavra, que é o mantra desse raio, que é a síntese desse raio. E quando nós conseguimos entender e compreender essa palavra mântrica de cada raio, conseguimos entender o que é que eles, qual é que é o objetivo dessa energia. Então, não se preocupem em tentar fixar, porque nós estamos sempre a falar nisto, e cada vez até que há uma lua cheia e há uma lua nova, convidamos até pessoas para acender a chama de cada raio. E são estas as frases que se diz dos 7 raios. Então, a frase mântrica do primeiro raio, vontade e poder, é a seguinte: eu, que é o espírito, eu afirmo a realidade, a vontade divina governa. Primeiro raio. Segundo raio de amor-sabedoria. Eu vejo a máxima luz, o maior bem para todos. Primeiro raio, o raio do espírito, o segundo raio, que é o raio da consciência e da alma, e o terceiro raio, que é da inteligência ativa, da mãe, da matéria, diz o seguinte: sou o próprio propósito. As leis alinham-se dentro de uma lei maior. Depois entramos nos raios de atributo e começa com o quarto raio. O quarto raio diz: o 2
fusionam-se no uno. É meio brasileiro, mas vocês entendem. Dois se fusionam em um e todas as dualidades se transformam no uno, porque o quarto raio da harmonia pelo conflito anda sempre na luta, entre aspas, da dualidade, até perceber que somos um e que as dualidades se complementam. Quinto raio, três mentes se unem e a substância recebe nova vida. E estas três mentes é a mente concreta, a mente abstrata e a mente para além da abstrata, a mente de Deus. Sexto raio, que é do ideal e da devoção. A luz superior controla a luz do logos solar. E o sétimo raio que vamos terminar hoje diz o seguinte: o superior e o inferior unem-se e o espírito irradia para a forma. Então, o que é que está a acontecer agora muito fortemente? O que é que nos é pedido com esta energia que está a descer? Que nós consigamos captar o superior, o que está lá em cima, e que trazemos e que consigamos trazer essa energia para a forma irradiar, para nós percebermos que forma e espírito é a mesma coisa. A forma é o espírito, mas denso. Daí a frase: o superior e o inferior, o espírito e a matéria unem-se e tudo brilha e tudo é luz. Tudo. Uma cadeira, um gato, tudo, tudo. Porque tudo é Deus, tudo é criação de Deus. E estas são as frases mântricas dos sete raios. Portanto, essa ligação ao superior ou deixar fluir o superior tem tudo a ver com este quadro que nós temos temos tido aqui como início da nossa atividade. Portanto, nós aqui no plano, neste plano, porque este corpo físico e etérico já estão alinhados, o corpo emocional está quase integrado e nós já estamos aqui a tentar passar a maior parte da humanidade para o corpo mental inferior e muitos já estão aqui no corpo mental superior. Então nós já estamos a passar aqui para a mente abstrata. E então nós estamos já a ligar-nos de forma a que o superior e o inferior se liguem e que tudo se torne luz, como diz no sétimo raio. A matéria e o superior. Voltando ao nosso sétimo. Quando uma alma desencarna, todo este caminho se continua a fazer. Deixa o físico, mas passa para o plano emocional, que tem várias camadas, Tem e sete. por aí fora. E por aí fora. Ou seja, isto nunca para. Bom, ainda temos aqui mais alguma coisa sobre raios de atributo. Todos os raios menores predispõem-se, tal como os raios maiores, a diversos tipos e qualidades, mas estão especialmente relacionados com os diversos caminhos, isto é, modos de progredir na vida e na consciência, modos de experimentar e expressar, bem como de procurar a verdade e a vida espiritual. Contribuem bastante para as complexidades da natureza humana, que era isto que estávamos a falar e que a Lúcia estava a explicar. Sétimo raio, pedimos à Angélica. Ordem cerimonial. Neste momento particular da história mundial, a energia do sétimo raio é de crescente potência, porque as energias do sétimo raio estão a entrar em manifestação, substituindo as energias do sexto raio que se estão a retirar. A entrada do sétimo raio está a produzir um intenso período de atividade iniciática.
O efeito principal, no que diz respeito à humanidade, é possibilitar a apresentação de milhões de aspirantes e solicitantes para a primeira iniciação. Cada iniciação indica uma etapa no crescimento e desenvolvimento na vida do homem. Quando se diz que os raios se estão a retirar, eles não desaparecem. Eles continuam, mas não com tanta força. Por exemplo, o Mestre Jesus, que tem a ver com o sexto raio, continua a fazer o seu trabalho de outra forma, e também ele próprio a sofrer outras iniciações. Ou seja, retiram-se, mas estão lá. Ok. Irma? O sétimo raio é, por excelência, um meio de relação. Une os dois aspectos fundamentais, espírito e matéria, e relaciona a alma com a personalidade. Outra característica do sétimo raio será o surgimento de um ciclo de arte criativa totalmente novo. Este impulso criador adotará formas que expressarão as novas energias que se manifestam. Assim, no ciclo do sétimo raio, veremos os homens ocupados no campo da arte criativa, a fealdade e o materialismo cederão o seu lugar à beleza e à realidade. Desta forma, a humanidade será conduzida da obscuridade à luz e do irreal ao real. E como a nossa professora Lucilena nos está sempre a relembrar, tudo isto tem um propósito, que é o propósito de evolução, mas produzir cada vez mais beleza. Sempre cada vez mais beleza, sempre. Às vezes duvidamos, mas é o que acontece. Todas as formas que são destruídas ou que sofrem um processo alquímico é sempre para, em algum outro estado, surgirem e irradiarem mais beleza. Lúcia, queres ler? Sim, sim. A energia do sétimo raio, que é o caminho de lei e ordem, colocará ordem no caos e ritmo no restabelecimento da ordem. Esta energia trará a nova ordem mundial que todos os homens esperam e indicará as novas instituições e formas de civilização e cultura que o progresso humano exige. A magia branca de relações humanas corretas não pode ser detida, inevitavelmente manifestar-se-á de forma efetiva, porque a energia do sétimo raio estará presente. Claro que nós, os servidores e as pessoas com alguma consciência, estão numa grande batalha, toda a humanidade está, mas quem tem mais consciência, a batalha ainda é maior. Porque nós sabemos que é tudo para mais beleza, mas depois observamos o mundo e o que é que a gente está a ver? A loucura total. A loucura total. E nós próprios temos crises de fé. Eu dei por mim hoje a refletir o quanto eu tenho fé. E o ter fé é acreditar que mesmo que tudo desapareça, ou o apagão, seja o que for, tudo está a cumprir um propósito e o Pai, o Espírito e a Mãe Matéria nunca nos vão faltar. Nunca, nunca. E porquê é que está este caos todo? Porque as energias estão muito fortes, as energias puras estão a descer com muita força e tudo o que tem que ser destruído está ao rubro. Porque só pode vir uma nova ordem mundial quando as lanternas de luz ígnea detectarem tudo o que em nós não está a fluir para o maior bem, para o maior número, e acontece este caos. Mas
tudo virá abaixo para novas formas de beleza reaparecerem. E nós estamos precisamente nesse processo. Estamos no pico da onda, estamos próximos do Festival de Vesac, do Concílio da Hierarquia, do Governo Oculto do Mundo, que se faz a cada 100 anos. E agora, na próxima segunda-feira, é o próximo concílio, conhecido como Vesac, que é onde Buda atingiu a iluminação, a sua morte e o seu nascimento, a sua morte, a sua iluminação. Então, nós estamos no auge de receber as energias mais puras. E quando os nossos corpos não estão alinhados para receber essa energia, sofremos com isso. Então, é tentar respirar, aceitar e transmutar tudo o que é nós, não é para o maior bem. Angélica, queres dizer alguma coisa? Já O que é que tu disseram sentes tudo. do sétimo raio? O que é que ele te diz? Olha, tu Ele tens diz, aí um campo com flores, tens aí vermelhinhas e roxas, e até dizem os entendidos que o campo agora tem mais flores roxas, porque tem a ver com a energia do sétimo raio, porque é o raio da cor roxa, violeta. Então é possível que este roxo na Mãe Terra sobressaia. sim, por acaso tem-se visto bastante. Roxo, azul, muito giro. Os campos estão lindíssimos. Sim. Vocês já disseram tudo o que tinham a dizer acerca deste raio. É vivermos-o. Temos que o viver para, para podermos Exatamente. Isso é experienciar. uma chave. Temos que o Eu- viver para ele se manifestar. Pois é, sim. Exatamente. Ordem e cerimonial. Uma vez que o sexto raio tenha completado a sua manifestação e a influência pisciana seja totalmente substituída, aparecerá o avatar do sétimo raio. O seu trabalho demonstrará a lei, a ordem e o ritmo do processo criador, tal como atua no plano físico, unindo espírito e matéria. Como este raio é denominado raio da ordem cerimonial ou ritual, ele será um instrumento para estabelecer as condições que permitirão o reaparecimento na Terra dos mistérios da iniciação. O reaparecimento, porque tudo já se manifestou. Pois aconteceu Lemúria, Atlântida, tudo desapareceu, entre aspas, não é? E agora está a ressurgir, esperemos nós, com outra consciência, os mistérios da iniciação, que eram ensinados nas escolas pitagóricas, mas tudo de uma forma muito hermética, porque esta sabedoria não podia passar para todos, para não se fazer mau uso delas, mas aconteceu isso. Agora, esse hermetismo está a ser aberto e está tudo nos nossos olhos. Cabe-nos a nós ter ouvidos e olhos para ver e ouvir. Está tudo a ser dado, tudo a ser mostrado. Angélica? O mestre Rakuski, E é penso que seja difícil. assim, Rakoski. Rakuski, Ao mestre Saint-Germain. mestre Saint-Germain. Ao mestre Saint-Germain. Sim, Mestre Saint-Germain é responsável pela distribuição das energias do sétimo raio de magia à ordem cerimonial. Atua principalmente por meio do ritual e cerimonial esotéricos e tem vital interesse pelos efeitos até agora não reconhecidos do cerimonial maçónico. Na América e na Europa, atua praticamente como diretor-geral na realização dos planos do Conselho Executivo da Loja.
O sétimo raio é a energia da ordem cerimonial, é a expressão da vontade na manifestação. Irma, queres dizer alguma coisa? Não, estava aqui a pensar. Alto, que eu ouvi! Eu estava a pensar. As No tuas, mestre São Germain. as tuas energias geminianas É. daqui a pouco tempo vão ter o Senhor Urano Ai, pois é. e a tua mente vai, com Vai certeza, disparar, vai disparar, vai fazer tudo para se iluminar cada vez mais. vai Porque disparar. Urano em Gêmeos é a mente que tem que se iluminar. Se ela já trabalha tanto, eu estou a querer dizer o que é que vai ser. Vai acontecer, se calhar vai parar, que é o objetivo. Se Parar, calhar é isso. Mais calma, não é? sim. Vá lá, Irma. O sétimo raio é a síntese ritualística, a necessidade de expressar-se, a necessidade para manifestar-se de um modo ordenado e ritmo, a necessidade de unir aquilo que está em cima com aquilo que está em baixo e, mediante esta atividade, produzir beleza, ordem, perfeição e corretas relações. A sua mais elevada expressão é a organização. Três grandes acontecimentos coincidentes no tempo e no espaço tornam possível que as energias do sétimo raio alcancem um elevado ponto de atividade e cooperação. A divulgação da grande invocação, o reaparecimento do Cristo, o Logos planetário está a receber uma iniciação cósmica. São os grandes pontos que nós estamos a estudar e a trabalhar. Divulgar a grande invocação, porque quando uma grande parte da humanidade a pronunciar, as guerras param. O mestre tibetano, nos seus livros, diz que se mais pessoas tivessem pronunciado a grande invocação, a Segunda Guerra Mundial não se teria manifestado, apesar de ter tido um propósito. Então agora é o que nos está a ser pedido, porque toda a invocação tem uma resposta. E os mestres respeitam o livre-arbítrio da humanidade. Eles não podem atuar se nós não pedirmos. Daí nós aprendermos no Agni Yoga por mãos e pés humanos. Eles só podem intervir quando mais de 50% da humanidade pedir, por causa do livre-arbítrio que assim a humanidade escolheu. Pronto. O reaparecimento do Cristo nós sabemos que está iminente. Aliás, ele está dentro de nós. Ao contrário do que muitas pessoas pensam que o Cristo está fora. Não. Ele está dentro de nós. Agora é nós termos consciência, e quando nós todos tivermos consciência que o Cristo, que nós somos Cristos e que temos essa centelha dentro de nós, ele reaparece. Que é toda a humanidade a ter essa percepção, essa clareza, essa intuição. Imaginem quando toda a humanidade compreender que nós temos o Cristo entre nós. Logo, o Logos planetário receberá uma iniciação cósmica, ou seja, quando a humanidade recebe uma iniciação, quem está acima de nós recebe e assim sucessivamente. Estamos todos ligados, todos, todos, todos. O sofrimento de um é o sofrimento de todos, o crescimento de um é o crescimento de todos. Nós, como grupo, recebemos uma iniciação e os grandes seres a mesma coisa. O sétimo raio trará à consciência dos futuros iniciados o conceito do serviço grupal e do sacrifício. Isto inaugurará a era do divino serviço. A visão de dar dentro do grupo e até o ideal grupal
será a meta dos pensadores avançados da nova era e, para o resto da humanidade, a Irmandade será a chave do seu esforço. O sétimo raio nutrirá o espírito grupal, o ritmo e os objetivos do grupo. O trabalho ritual do grupo será o essencial. A meditação desenvolver-se-á muito e a magia branca aumentará. Eu e a Anabela, quando estávamos a preparar estes slides, ficámos aqui detidas sobre a palavra irmandade. Eu vejo-a como o entendimento que nós começamos a ter de que todo o serviço é feito com consciência grupal, porque a alma é grupal. Ou seja, este divino serviço é fazer o que quer que seja, já falámos nisto muitas vezes, o cozinhar, o fazer chá, o lavar roupa, qualquer coisa, mas fazê-lo com intenção e saber que vamos beneficiar e que estamos a agradecer o que está a passar nas nossas mãos. E termos consciência que somos uno. É assim que eu vejo a Irmandade. Não sei se vocês veem de outra forma. Não, porque depois de nós termos falado sobre o assunto, acho que ela até se adequa àquilo que nós queríamos falar. Porque, no fundo, somos todos irmãos de alguma forma. E a Isso. Irmandade é isso mesmo. Ainda ontem nós tivemos aquela lição tão bonita da rede de ligação de todos os seres manifestados e em manifestação no cosmos. E nós percebemos perfeitamente que se nós quebrarmos essa rede aqui, o resto da rede, vá lá, o resto da sustentação da vida tem uma quebra. E é isso que leva à fraternidade. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Lúcia? A característica predominante do sétimo raio é a qualidade ou princípio coordenador que unifica a qualidade interna e a forma externa. Este trabalho será levado a cabo em níveis etéricos e envolverá energia física, sendo este o verdadeiro trabalho mágico. Somos todos magos brancos, trabalhamos todos com consciência do sacro ofício. É isso que nos transforma em seres do bem e alquimistas. Ainda há pouco a Lúcia dizia que o Cristo está em nós. E então aqui está escrito: unifica a qualidade interna. Cristo está em nós. Que nós um dia vamos expressar na forma externa. Quando todos compreendermos essa qualidade, A divindade essencial. a divindade essencial em cada ser que vive. Não somos só nós, todos os seres têm essa semente, digamos assim. Nós somos os conscientes, estamos a trabalhar a consciência. Que é o aspecto alma, o segundo aspecto, amor-sabedoria. E olha só, O tempo passa a voar. alguém quer dizer mais alguma coisa? A Irma, que gosta tanto O sétimo do sétimo raio. do mestre Saint-Germain, aquele homem que foi tantas encarnações que ele cá teve. É verdade. Um grande alquimista. Hum? Que é uma das características mesmo do sétimo raio. O sétimo raio. Transformar o metal em ouro, o chumbo em ouro. Exatamente. Transformar o interno para se expressar no externo. Transformar o chumbo, ou melhor, transformar o externo ao igual ao que está interno. É que não te preocupes porque é tudo a mesma coisa. É só uma questão de consciência. É trazer a pepita de ouro cá para fora.
Sim, e de densidade. Então vamos lá. Sim. Eu vou desativar. Vamos cerrar, fechar os nossos olhos com delicadeza para nos prepararmos para a meditação de preparação para o reaparecimento de Cristo, que o mestre tibetano sugere que a façamos todas as quintas-feiras. Nós aqui fazemos-la também às terças-feiras. Mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Vamos fazer o alinhamento, o contacto com a alma, relaxando o nosso veículo físico, harmonizamos a energia emocional, sabemos que não somos as emoções, a nossa mente está calma, não nos agarramos aos pensamentos, deixamos-los seguir o seu caminho. Eliminamos conscientemente as reações da personalidade e reconhecemos que o amor é a expressão do contacto com a alma, que se manifesta através do seu veículo, a personalidade. Fazemos mentalmente a fusão dos raios da alma e da personalidade. Assim se estabelece o Antakarana individual. E para que haja esse estabelecimento do Antakarana, pronunciamos 4 vezes a palavra sagrada. Uma vez estabelecido o Antakarana individual, vamos construir o Antakarana grupal. Relacionamos conscientemente cada membro do grupo. Vamos pronunciar os nomes dos irmãos que estão neste grupo, de alguma forma, e vamos lhe enviar amor. Enviamos amor para Anabela, para a Angélica, Ivan, Ademir Teixeira, Cláudia, Conceição, Irma, Jacinta, Paulo Santos, Tânia, Beth,
Bico, Carla Pereira, Lucy, Saki, Lúcia e todos os outros que não identificamos com o seu nome, mas que estão aqui. Visualizamos os integrantes do grupo individualmente e, sem nos colocarmos no centro, formamos um círculo de pontos vívidos de luz. Imaginamos que esses pontos se integram e se fundem para formar um sol radiante, cujos raios de luz se expandem em direção dos 4 pontos cardeais da Terra. Depois de chegarmos a uma positiva e pretendida quietude da personalidade, vamos formular para nós mesmos, nas nossas próprias palavras, as respostas para as seguintes questões. Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a minha específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a minha alma? Está o propósito concentrado e expresso da minha personalidade, alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la? Terei eu, na minha vida diária pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora a realizar o trabalho de preparação para o regresso do Cristo? Tendo respondido a estas 3 perguntas à luz da alma, diga então com ênfase: esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a dedicar-me ao serviço daquele que vem. E farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento. Não tenho outra intenção de vida.
Vamos visualizar a situação mundial da melhor maneira possível. Vemos a massa da humanidade em toda a parte a brilhar com uma luz tênue. E aqui e ali pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham para os seus semelhantes. Visualizamos, através da imaginação criativa, a vívida luz da hierarquia a fluir em direção à humanidade. E lentamente essa luz funde-se com a luz que já está nos homens. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz deixa à terra. Que a luz deixa à terra. Refletimos sobre o reaparecimento do Cristo. Especulamos sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento. Como será o mundo quando o Cristo reaparecer? Não estará o Cristo aqui? Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Que o Cristo retorne à terra. Tente concentrar a sua intenção fixa para servir e espalhar amor ao seu redor. Servir e espalhar amor ao nosso redor. Assim, a nossa vontade pessoal funde-se com a vontade divina. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Poderemos fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo.
Cristo está a chegar. O Cristo está a chegar. O Cristo está a chegar. Nós sabemos da necessidade, ó Senhor, de vida e de amor. Toca de novo os nossos corações com amor, para também nós podermos amar e dar. E que sejamos ajudados a cumprir a nossa parte. Profunda gratidão.